Há uma discussão bastante antiga nas ciências humanas a respeito da responsabilidade dos indivíduos, a respeito da responsabilidade das pessoas. O debate, ele gira basicamente em torno da seguinte questão: quando uma pessoa erra, quando uma pessoa comete um erro, a responsabilidade é dela ou a responsabilidade é da sociedade? De quem é a responsabilidade? Esta discussão, ela tem um dos pontos altos na história do pensamento humanista, na obra de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau ficou conhecido pela tese do bom selvagem, segundo a qual ele afirma que os homens nascem bons, mas eles são corrompidos no processo de socialização. À medida que se tornam membros da família humana, membros da sociedade, eles são corrompidos nesse processo. Durkheim, sociólogo francês, também ofereceu a sua contribuição ao debate, e a contribuição de Durkheim foi oferecida quando ele demonstrou que os homens são produtos da sociedade. Aquilo que nós julgamos mais íntimo e pessoal, como os nossos pensamentos, os nossos afetos, as decisões que nós tomamos, não seriam tão individualizadas e tão particulares, mas aí se faria sentir de uma forma muito forte a mão da sociedade, a presença da sociedade, e nós seríamos, portanto, produtos da socialização e muito menos individuais ou individualistas do que nós imaginamos. A própria ideia, diz Durkheim, a própria ideia de indivíduo, esta ideia é uma ideia social, é um produto da coletividade e, portanto, não tem nada de individual em si. Marx, outro pensador bastante conhecido nesse debate, deu a sua contribuição sustentando numa frase famosa dele, que não é a sua consciência que determina o seu ser social, antes é o seu ser social quem determina a sua consciência. O que ele estava dizendo é mais ou menos o seguinte: a ideia dele é que aquilo que nós chamamos de consciência, essa esfera íntima, sagrada, particular, que nós julgamos que somente nós temos acesso a essa esfera íntima e sagrada, na verdade esse mundo tão particular que é o da consciência, esse mundo é habitado por mais gente do que nós imaginávamos, ou seja, nós somos formados por uma presença coletiva muito maior do que nós havíamos suposto. Portanto, para ele é o social que determina a consciência individual. Daí a sua frase famosa, repetida com muita frequência, ele diz: as ideias dominantes numa determinada época são sempre as ideias do grupo dominante, do grupo que ocupa o poder, ou, na linguagem dele, da classe dominante. Mas voltemos à questão original. Qual é a questão original? Quando você erra, quem errou? Você ou a sociedade? Você ou as pessoas que exercem influência direta sobre a sua vida? Quando você erra, quem é o responsável? Você ou a sociedade pelos seus erros? Grosso modo, digo grosso modo porque há uma gama enorme de respostas intermediárias, de possibilidades intermediárias, de distinções que podem ser feitas, mas de modo resumido, nós podemos dizer o seguinte: se uma pessoa for simpatizante da visão esposada por Rousseau, se uma pessoa for simpatizante desta visão, certamente o pêndulo se inclinará para o lado da responsabilidade da sociedade. E a resposta será mais ou menos a seguinte: a resposta de quem é a responsabilidade pelo erro será mais ou menos a seguinte, na linha do pensamento de Rousseau: o que faltou para a pessoa que errou foram melhores oportunidades. O que faltou para esta pessoa foi educação. O que faltou foi um processo eficiente de ressocialização para que ela pudesse corrigir os seus erros. Porém, se a pessoa for simpatizante da perspectiva individualista de responsabilidade,
a resposta se inclinará na seguinte direção: o pêndulo se inclinará na direção da responsabilidade individual, e a resposta será mais ou menos a seguinte: o que faltou foi esforço, o que faltou foi dedicação, o que faltou foi um bom caráter, o que faltou para essa pessoa foi mérito, por isso que ela errou. Você pode ver, a essa altura, que nós estamos diante de um dilema que opõe estrutura social versus responsabilidade social, estruturas versus pessoas, e, na minha opinião, não há saída para esse dilema. Nós podemos debater acerca dele por horas e nós não encontraremos uma saída, por uma razão. Parece-me óbvio que existe responsabilidade da sociedade naquilo que os seus membros fazem. Existe influência da sociedade, mas também parece óbvio a qualquer pessoa com um mínimo de bom senso que a responsabilidade individual também tem o seu lugar consagrado. Portanto, nós não conseguiremos sair desse dilema. O que falta a esse quadro, o que falta ao quebra-cabeça, é uma peça. E você pode mexer as peças, pode combiná-las, recombiná-las, como quiser, com a intensidade que quiser, que você não vai conseguir sair deste dilema. Qual é a peça que falta nesse quebra-cabeça do debate entre estrutura social e responsabilidade individual? A peça que falta é justamente o componente espiritual. Seja Rousseau ou os outros pensadores que eu citei, ou Adam Smith ou outros, à semelhança dele, que acentuam a responsabilidade individual, o interesse dos indivíduos e a sua responsabilidade diante dos seus interesses, sejam quais forem os pensadores nas duas partes do dilema, nas duas partes dos extremos, sejam quais forem os pensadores, o erro destas visões consiste no seguinte: o ser humano é apresentado como produto sócio-histórico. Aquilo que nós somos é resultado da sociedade, é resultado da história. E o elemento, o componente que falta nesse quadro, que é importantíssimo, é a natureza espiritual dos seres humanos. Ou seja, nós somos seres dotados de responsabilidade moral, porque Deus nos fez seres com capacidade de escolha, de decisão espiritual. O mundo moderno, a chamada modernidade, ela eliminou do quadro narrativo a respeito dos seres humanos, ela eliminou a narrativa da queda humana, aquela que se encontra no Gênesis e é reafirmada também no Novo Testamento. E ao fazê-lo, a modernidade eliminou a peça fundamental, a peça sem a qual o quebra-cabeça não fecha, não consegue ser montado adequadamente. Mas vamos deixar a filosofia, a sociologia, vamos passar um pouco para a televisão. Às vezes a televisão é muito útil na compreensão de dilemas e questões de natureza moral. Gostaria que vocês vissem aí na tela uma série, não sei se você já teve oportunidade de assisti-la, ela foi produzida pela TV britânica e passou entre os anos de 2004, acho que até 2011, 2012, não sei se está passando em algum canal por assinatura. Hustle é uma série que trata do dilema das escolhas morais. E ela faz isso apresentando esses vigaristas charmosos que estão aí, e eles têm uma peculiaridade: eles se dedicam à aplicação de golpes em pessoas desonestas, ou seja, o público-alvo é uma pessoa desonesta. Eles descobrem alguém que tenha trapaceado e aplicam um golpe, uma fraude nesta pessoa que havia trapaceado. Mas o interessante dessa série é que eles têm um método que deve ser seguido à risca, para que o alvo, para que a vítima seja pega no golpe que eles haverão de aplicar. E o método é o seguinte: eles ensinam, primeiro, para que a pessoa caia no golpe é preciso despertar a cobiça. Você precisa, no diálogo, você precisa fazer com que esse ingrediente da cobiça seja despertado, seja atiçado. E uma vez despertada a cobiça,
O segundo passo é oferecer um meio rápido, uma vantagem para que a pessoa obtenha aquilo que ela cobiça, o objeto do seu desejo, com o menor custo possível, que ela se sinta em vantagem diante daquilo que está sendo oferecido para ela. O engate para arrastar a pessoa em direção ao golpe, em direção à fraude, para que ela caia naquele golpe, é o engate da cobiça. Uma vez identificado, colocada a urgência, as pessoas na série são seduzidas e se tornam alvo e acabam caindo no golpe aplicado por estes vigaristas. Eu não sei se o autor dessa série, se ele é cristão, mas a narrativa é profundamente cristã. A narrativa desta série está de acordo com aquilo que nós encontramos na palavra de Deus, pois ela estabelece o nexo entre pessoas e estruturas, e o nexo é a cobiça, o nexo é o pecado. Veja comigo o que está escrito em Tiago, capítulo 1, dos versículos 13 a 15. Assim está escrito: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Esse é o nexo, a cobiça, o pecado. Os sistemas político, o sistema econômico estão contaminados pela corrupção. E por isso mesmo, eles são um erro, são um convite ao erro de conduta, sem dúvida alguma. Quando nós olhamos para a nossa sociedade libertina, amante dos prazeres, adoradora do sexo sem compromisso, será que nela há um convite para o adultério? Sem dúvida alguma. Quando nós olhamos para as crises econômicas sucessivas no nosso país, crises que vão solapando o patrimônio que as famílias durante anos conseguiram reunir, será que essas crises são um convite para que cada um busque levar vantagens quebrando as leis? Sem a menor sombra de dúvidas, essas crises são um convite. Porém, à luz da realidade espiritual, ninguém pode dizer: eu errei, porque todos erraram, porque todos erram. Afinal de contas, o sistema é esse e o sistema me levou a errar. Portanto, o responsável é o sistema. Eu errei adulterando porque o tédio da vida burguesa, porque eu estava aborrecido com as tensões do meu trabalho e tudo isso me forçou a buscar um pouco de alegria fora do casamento. Por isso eu adulterei. Eu errei subornando o fiscal, porque afinal de contas, o dinheiro será desviado, ou ele será mal gasto pelo governo, portanto, eu preferi subornar o fiscal, mas é o sistema que me levou ao erro. Mas talvez você diga, então, você está inclinando o pêndulo na direção da responsabilidade do indivíduo. Será que a sociedade, o sistema, não tem responsabilidade? Veja a resposta num texto do reverendo Timóteo Carriker. Assim ele escreveu: o pecado se manifesta não só na vida pessoal de indivíduos, como também nas próprias estruturas sociais, nas quais todos vivem. Agora, veja essa parte final. Todavia, essa manifestação do pecado nas estruturas sociais sempre é nutrida pelo pecado na vida pessoal. Devemos buscar, por isso, reformar os sistemas sociais, devemos aperfeiçoar os sistemas de controle, de vigilância, devemos cuidar bem da educação dos jovens e das crianças, porque isso tem um papel importantíssimo na sociedade, mas nós devemos também vigiar e guardar o nosso coração. Veja o que está escrito em Provérbios sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É preciso reconhecer, por exemplo, que traficantes e um sistema policial
corrompido são responsáveis pela oferta abundante de drogas na nossa sociedade, sem dúvida alguma. Mas é preciso reconhecer também que é um coração vazio, um coração que não encontra sentido na vida, que busca nas drogas o refúgio, na ilusão que as drogas oferecem, busca algum tipo de conforto e consolo para a sua vida. É preciso reconhecer que a corrupção está assim entranhada na história do nosso país, não é de hoje, mas é sempre um coração escravizado pela idolatria do dinheiro, pela idolatria introduzida pela cobiça que se oferece para ser operador nos esquemas de corrupção. É preciso reconhecer que a violência tem raízes sociais na injustiça, no ressentimento, na vingança, certamente, mas por detrás de uma arma que dispara contra uma vítima inocente, está sempre um coração dominado pelo ódio, dominado pela maldade, dominado muitas vezes pelo desespero. Por isso o autor de Provérbios diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração. Portanto, a origem do erro está no coração que se deixou dominar pela cobiça e cometeu, para a sua satisfação, para a satisfação da sua cobiça, atos pecaminosos. Estruturas e sistemas reforçam a oferta, a oportunidade para que se cometam pecados. Por isso, cristãos, sempre que possível, devem apoiar reformas estruturais que ajudem a minimizar, a reduzir os males sociais. Mas, uma vez que alguém tem errado, e aqui já não é mais a questão da responsabilidade da sociedade e da responsabilidade individual, como recomeçar? Como escrever uma nova história? Como refazer a vida depois de ter cometido um erro? Esse é o nosso tema nesse mês. E aqui eu gostaria de retomar com vocês a leitura que nós fizemos de João Batista. João Batista é o profeta precursor de Cristo Jesus. E ele faz a preparação para o ministério de Jesus, proclamando um batismo de arrependimento. Aquele que errou, mas deseja acertar. Aquele que cometeu um erro, mas deseja reescrever a sua história, deve reescrevê-la a partir do arrependimento. Arrependimento. Acerto se escreve com arrependimento. Mas o que é arrependimento? Arrependimento é mudança de coração. É assumir que todo pecado é cometido contra a lei de Deus, em primeiro lugar. Todo pecado é uma violação da lei de Deus. Mas existe uma grande diferença, importante diferença entre arrependimento e remorso. O remorso, vocês bem sabem, é o lamento por ter sido pego no ato ilícito. O remorso também é o lamento por aquilo que deu errado, ou seja, pelas consequências não previstas que acompanharam o ato ilícito, que acompanharam o pecado cometido. Portanto, quando alguém é tomado pelo remorso, ela não lamenta o erro em si, ela lamenta as consequências do erro, ou seja, o que ela está sofrendo por conta do erro ou por ter sido apanhada em erro. Entretanto, o arrependimento é uma mudança de pensamento. Ainda que o erro esteja oculto, ainda que o erro seja conhecido somente daquele que o cometeu, aquele que verdadeiramente se arrepende tem uma mudança de pensamento, de opinião sobre o ato cometido, independentemente de ter sido descoberto ou de estar usufruindo daquilo que é bom, daquilo que é positivo, ou de estar se beneficiando pelo seu erro. O verdadeiro arrependimento, ele abre as portas para a graça de Deus. Já o remorso abre as portas para a desgraça pessoal e a desgraça social. Por isso o apóstolo Paulo fez uma distinção muito clara entre arrependimento e aquilo que seria o remorso. Ele escreveu na carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 10 da segunda carta: porque a tristeza
segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. O arrependimento é o primeiro capítulo de uma nova vida. Já o remorso é mais um capítulo da velha vida. O remorso é mais um capítulo na velha novela da corrupção. O remorso não significa nenhuma novidade de vida. Na linguagem contundente da Epístola aos Hebreus, a pessoa tomada por remorso é como Esaú. É isto que está dito no capítulo 12. Esaú sentiu um lamento, lamentou-se enormemente por conta de ter vendido a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Ele chorou a perda da bênção da primogenitura, mas ele não lamentou o ato em si, ou seja, a sua leviandade e o imediatismo da sua ação. Esaú é exemplo de remorso, não de arrependimento. Aquele que, diante de uma decisão, se pergunta: será que isso vai dar certo? Será que isso vai dar certo? Este é um sério candidato ao remorso. Diante de qualquer decisão, a pergunta não deve ser apenas: será que isso vai dar certo? Mas a pergunta para aquele que leva a palavra de Deus a sério, deve ser feita diante de Deus, é a seguinte: isto é certo? Isto é certo? Isto é certo? Isto que eu vou fazer, isto que eu estou fazendo, é certo diante de Deus? O arrependimento se faz acompanhar de frutos. João Batista era procurado pelas multidões que vinham até ele para serem batizadas, e diante da pregação de João Batista, elas perguntavam-lhe: o que devemos fazer? O que devemos fazer? E a resposta de João Batista, que lemos ainda há pouco, era a seguinte: seja solidário. Se você se arrependeu, seja solidário. Se você tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Se você tiver alimento, dê alimento para aquele que não tem alimento. Vinham os publicanos, que eram os cobradores de impostos e extorquiam na cobrança de impostos, e a resposta de João Batista é: seja justo, seja honesto, cobre somente aquilo que está estabelecido na lei. Vinham também os soldados até João Batista e diziam: e nós, o que nós haveremos de fazer para expressar a vida de arrependimento? E João Batista dizia para eles: não use a sua posição de poder para oprimir as pessoas, para obter vantagens, para tirar dinheiro das pessoas, para prejudicá-las, dando uma denúncia falsa. Não faça isso. Sejam modestos, vivam com o soldo, tenham gratidão, tenham alegria por aquilo que vocês recebem de modo honesto, e não almejem extrair mais dinheiro e mais vantagens das pessoas. O arrependimento sempre produz frutos que são coerentes com ele, frutos que demonstram que de fato houve uma mudança, uma nova vida, uma nova criatura gerada pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Acerto na vida, portanto, acerto começa com arrependimento. É preciso que haja arrependimento. Nós podemos dizer que acerto se escreve com a letra A de arrependimento, mas acerto também se escreve com A de autoavaliação. Não apenas arrependimento, mas aquele que arrependeu-se e quer construir uma carreira consistente de acertos, precisa de uma autoavaliação se quiser continuar acertando após ter se arrependido. Eu não sou um bom leitor de tirinhas, vocês sabem essas dos jornais. Normalmente quando eu chego no meio, eu já perdi o que estava no início e tenho dificuldade para juntar os desenhos e os diversos momentos. Mas outro dia eu vi uma tirinha que eu acho que entendi, né? Vocês vão me ajudar a dizer se eu entendi ou não essa tirinha. A personagem, uma moça, ela tinha no primeiro desenho o seguinte pensamento: vou comer chocolate. Em seguida ela dizia: não vou comer chocolate porque chocolate vai me engordar. E aí as tirinhas prosseguiam. Pouco mais adiante ela dizia: quer saber? Eu vou dar uma volta de carro, vou passar em frente ao mercado, mas não vou parar. A tirinha seguinte, ela estava em frente ao mercado. Eu vou parar, mas não vou descer. Mais adiante você pode imaginar, ela estava dentro do mercado e ela disse: eu vou passear aqui no mercado, mas não vou passar na gôndola dos doces, dos chocolates.
Na próxima, ela estava na gôndola de chocolate, olhando para o doce e disse: eu vou olhar, mas eu não vou comprar chocolate hoje. Na próxima ela dizia: eu vou passar no caixa com chocolate, mas eu vou deixá-lo. Na próxima ela dizia: eu vou pagar, mas eu não vou comer, é só para ter em casa. E a última, ela estava no sofá, né, deitada, caixa de chocolate para todo lado. Ainda bem que comer chocolate não é pecado, não é? Fique tranquilo, né? Não tem nada de pecado em comer chocolate. Mas a questão é a seguinte: quando foi que ela perdeu a batalha? Quando foi que ela começou a perder a batalha para o propósito que ela havia estabelecido para si mesma, ou seja, de não comer chocolate? Quando ela viu o chocolate? Quando ela passou pela gôndola? Quando ela tomou o chocolate em suas mãos? Quando ela estava no caixa com o chocolate? Ou quando ela tomou o seu carro e foi de volta para casa? Quando foi que ela começou a perder a batalha? Ela começou a perder a batalha quando ela disse: eu só vou passar em frente ao mercado, mas eu não vou parar. Eu só vou passar em frente, mas eu não vou parar. Quem genuinamente quer acertar na vida, precisa de autoavaliação. Quem genuinamente quer acertar na vida, precisa perguntar para si mesmo: quando foi que eu comecei a perder a batalha? Quando foi? Em que momento que eu comecei a me desviar do meu propósito? Quais foram as circunstâncias que me deixaram vulnerável a este pecado? Em que momento? Que tipo de recompensa eu estou buscando com esse comportamento para a minha vida? Quem quer se autoavaliar deve perguntar para si mesmo: quais são as mentiras que eu estou contando para mim mesmo, para justificar o que eu estou fazendo? Quais são as mentiras que eu estou contando? Afinal de contas, quem eu estou querendo agradar com esse tipo de comportamento que eu tenho mantido? As respostas para estas perguntas devem ser dadas diante de Deus. As respostas para estas perguntas devem ser dadas por quem quer escrever uma história de acertos e de superação dos seus erros. Entretanto, o cristão, ele faz a sua autoavaliação não apenas como autoconhecimento, ele faz essa autoavaliação na presença de Deus. João Calvino, reformador, escreveu As Institutas, um livro fundamental para a reforma protestante. E nas Institutas, o primeiro capítulo é dedicado ao conhecimento de Deus e ao conhecimento de nós mesmos. E veja o que Calvino diz nesse primeiro capítulo das Institutas. Ele diz assim: ninguém adquire qualquer conhecimento certo de si mesmo até ser trazido face a face com Deus. O que eu quero dizer para você é o seguinte: responda estas perguntas de avaliação, de autoavaliação, mas responda-as na presença de Deus, face a face com Deus, diante de Deus, se você não quiser se auto-enganar. Termino. No próximo domingo, eu darei continuidade a esta mensagem, tratando de dois temas que são importantíssimos para a conclusão desta mensagem. Hoje eu falei sobre arrependimento e sobre autoavaliação. No próximo domingo eu vou falar sobre a necessidade de ajuda e a necessidade de se estabelecer alvos para aquele que quer acertar depois de ter errado. Mas eu gostaria de encerrar essa mensagem de modo prático. Quero que você leia comigo o texto extraído do Salmo 139, que será projetado na tela. Vamos lê-lo a uma só voz. Assim diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quero convidá-lo a guardar agora alguns instantes de silêncio. E no silêncio, que você pense, que você examine o seu coração e faça desta palavra do salmista a sua oração. Que você possa pedir para que Deus possa sondar o seu coração. Que você possa, diante de Deus, da palavra e com a ajuda do Espírito Santo, rever o caminho que você tem trilhado
E se há algum erro, se você tem errado em algum momento, que Deus possa iluminá-lo para que você tome uma decisão de começar a escrever uma história de acertos, uma história de arrependimento e uma história de autoavaliação. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar silenciosamente por alguns instantes e depois eu farei uma oração encerrando esse momento. Pai querido, Pai amoroso, Deus de eternas misericórdias, Deus santo, Deus puro, na Tua presença, nós nos examinamos nesta hora, com a ajuda do Teu Espírito, da Tua Palavra que ouvimos. Queremos, ó Deus, suplicamos-Te que Tu envies o Teu Espírito ao coração de cada um dos Teus filhos. Aqueles, ó Deus, que nesta hora identificaram onde começaram a perder a batalha, quando começaram a perder a batalha, que Tu possas dar o discernimento, ó Deus, que Tu possas dar o arrependimento necessário, o arrependimento segundo a Tua Palavra, para que uma nova história comece a ser escrita, uma história de acertos e não mais uma história de erros. Dá, ó Pai, por meio do Teu Espírito também, a lucidez, a honestidade na autoavaliação. Tantas vezes, ó Deus, nós nos avaliamos por nós mesmos e nos autoenganamos. Tantas vezes nós nos miramos em outras pessoas e nos julgamos bons, corretos, superiores. Dá-nos, ó Deus, que nós possamos nos avaliar na Tua presença, não pela medida que nós estabelecemos, mas pela medida, pelo critério que é a Tua Palavra e a Tua lei. Derrama sobre nós, ó Deus, da Tua graça e da Tua misericórdia, ó Pai. Pedimos-Te também, ó Deus, por todos aqueles que têm errado, não importa a esfera, ó Pai, que Tu concedas verdadeiro arrependimento, verdadeira mudança, ó Pai, na vida de todos que têm errado. Guarda-nos, ó Deus, guarda-nos debaixo das Tuas mãos e conduz os nossos passos na luz da Tua Palavra. Nós oramos no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Aí no banco você tem um cartão de decisão. Se você está entregando a sua vida para Jesus hoje, quer começar a escrever uma nova história com Cristo, assinale esse cartão. Se você quer apenas que nós oremos por você, está consagrando a sua vida a Deus, marque também esse cartão. Faça desse momento um novo capítulo, uma nova etapa numa história de acertos na sua vida. Amém.